Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu vou responder a um comentário do vídeo de Dom Pedro I pedindo para eu fazer um vídeo sobre nazismo. Eu não vou fazer bem sobre nazismo, na verdade foi o nazismo misturado com Hitler, e é o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma curiosidade histórica a partir da vida de Hitler. E, bom, já queria lembrar logo no começo do vídeo, porque senão eu esqueço igual eu esqueci no último vídeo, para vocês se inscreverem, curtirem, comentarem as suas sugestões, porque é de lá que eu tiro a maior parte dos temas dos vídeos, e compartilharem com seus amigos se vocês gostarem. E é isso vai ajudar muito o canal, principalmente nesse começo, para me incentivar a criar novos conteúdos. Bom, para começar a falar um pouco sobre as curiosidades históricas a partir do Hitler, sobre a vida dele, eu vou falar 3 curiosidades, só que antes eu vou querer fazer uma breve introdução ao contexto histórico do nazismo. É bem rapidinho, não pula, pelo amor de Deus, vai ser legal, eu prometo. Teve a Primeira Guerra Mundial, né? A Grande Guerra. Ok. O que acontece com uma Grande Guerra? Crise, ainda mais com os países perdedores, no caso da Alemanha. Uma crise muito grande. O que acontece com uma crise? O governo anterior o regime anterior da Primeira Guerra era o capitalista, o sistema, né? Daí o que acontece? A oposição ao sistema vai lá e fala: nossa, deu errado, então vamos aflorar nossas ideias. No caso, as ideias socialistas, com destaque a ideóloga alemã Rosa Luxemburgo, tentaram implantar o socialismo na Alemanha. Pelo que eu li, não tinha muitos indícios que realmente iria partir para um socialismo, mas a contra-oposição, ou seja, aos que não queriam implantar um socialismo, criaram um partido, no caso o Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, que foi onde Hitler entrou. Bom, com esse partido criado, o Hitler entra nele, como eu falei. Eu não lembro se eu falei agora. E daí ele vira o putsch de Munique. Ok, quando ele vira isso, ele vai preso pelas ideias dele e ele escreve o livro dele, que é o Mein Kampf. É a minha luta, traduzindo, eu não sei falar em alemão. Mas é o livro que conta toda a trajetória, conta sobre os ideais dele, etc. Enfim, logo depois disso, ele vai preso, o partido dá uma segurada e o que acontece? Vem uma recuperação econômica na Alemanha. É o plano Davis, eu acho que escreve Davis. O plano Davis fez ação e isso deu uma recuperada econômica na Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial. E, ok, teve a República de Weimar, né, que foi a primeira república da Alemanha. Ok, num contexto de República de Weimar, num contexto de uma recuperação econômica, ou seja, de uma reiteração da economia na Alemanha, acaba que eles estavam indo bem, só que acaba que acontece a crise de Nova York, ou seja, outra crise do capitalismo. Só que daí, antes de aflorar as ideias socialistas, como já teve uma crise, o povo estava todo desesperado pelos comunistas conseguirem talvez voltar a se aflorar as ideias, voltar a falar alguma coisa. Daí o Hitler, ele virou o chanceler da Alemanha, depois o Führer, depois veio o governo nazi de 1934 até 1945. Bom, esse foi o contexto do nazismo. A primeira curiosidade histórica sobre o Hitler foi que, pra você que assistiu o vídeo de Dom Pedro I, eu falei que ele tinha vários problemas de saúde e tal, e ok, agora vai pro Hitler. O Hitler, ele tinha só um testículo, ele possuía vários problemas gastrointestinais, pressão alta e problemas cardiovasculares, e os problemas gastrointestinais dele fazia que ele peidava toda hora, e ele era usuário de cocaína. Inclusive, no regime nazista, a cocaína, a metafetamina e, se eu não me engano, a heroína eram bastante usadas pelo exército e tudo mais. Só que o Hitler em si, ele só era um grande usuário de cocaína, pelo que eu li. Na segunda curiosidade, é uma coisa meio engraçada. Estudos históricos apontam que ele teve pelo menos 40 registros de possíveis assassinatos, de tentativas de assassinato contra a sua pessoa. E com isso, um deles era por meio da comida, era por comida envenenada, etc. E o Hitler, ele ficou tão abismado com isso, porque realmente deu vários problemas nele, tipo na tentativa e etc. Quando ele era Führer, no auge da hegemonia nazista, pra ele comer alguma refeição, precisava de 15 pessoas pra experimentar a comida antes de chegar a ele, por medo de acontecer alguma coisa, etc. Uma terceira curiosidade, eu queria explicar um pouco sobre o porquê que o Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, depois, em 1920, foi transformado em Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Na época, a palavra socialismo
justamente por conta de que a palavra socialismo estava sendo aflorada justamente pelas ideias socialistas depois da Primeira Guerra Mundial, daquela crise que estava instalada na época, a palavra socialismo meio que estava na moda. E isso foi uma estratégia da esquerda da época, uma estratégia dos socialistas, porque o comunismo era muito mal visto antes e tudo mais. Então, se eles falassem sobre comunismo, a sociedade não iria meio que abranger muito, não iria aceitar muito aquelas ideias. Então, eles começaram a usar o termo socialismo, os de esquerda, não o Hitler, os socialistas. Começaram a usar o socialismo como uma ideia não tão atrelada ao comunismo que a gente conhece hoje, mas como uma ideia de sociedade, os maiores valores para a sociedade, maiores valores de bens comuns às pessoas. E considerando que Hitler pensava que a sociedade da época era uma sociedade ariana e que o socialismo não estava conjugado ao comunismo no sentido de oposição à propriedade privada, o Hitler e o Partido Nazista, ele aderiu às ideias, ele achou legal a palavra socialismo. E ainda estudando, vendo que ela tinha conotação com o comunismo pelas palavras de Marx, eles ainda tentaram desvincular essa ideia, mais ainda do comunismo. Então foi uma contra-estratégia da direita, que daí eles pegaram a palavra socialismo e tentaram tirar desse contexto, porque realmente é uma palavra de sociedade e tudo. E quando você considera que a sociedade é só a sociedade ariana da época, então o resto não é, e eles estavam sendo beneficiados, a sociedade ariana. Então meio que realmente foi inteligente tentar tirar esse termo socialista, que é uma ideia de sociedade, é igual o termo progressista para a esquerda. Não faz muito sentido, porque o progresso devia ser uma pauta a ser aderida por todo mundo, né? Então o socialismo é a mesma coisa. Os interesses da sociedade devem ser aderidos a qualquer regime, e eles estavam querendo desvincular isso com a esquerda. Daí eu lembro que ano passado teve várias pessoas falando: por causa disso, o nazismo, o Hitler era de esquerda, era um partido socialista, sendo que um dos principais, tirando os judeus e os antissemitas, um dos principais alvos do nazismo eram os comunistas. Mas enfim, a Alemanha tá lá no projeto, no atual governo, eles têm um site onde tem a história deles, um site do governo onde tem a história alemã, e eles reconhecem que o nazismo era de extrema direita. Mas os brasileiros conhecem mais a Alemanha do que a própria Alemanha. É incrível. Bom, então foi isso. Reiterando, comentem se vocês tiverem outras sugestões, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, porque daí quando vier novos vídeos eu mando. Tchau, tchau!